Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, mais um episódio aqui com a collab com o Pastor Hélio, né, pastor? Maravilha. Mais um, eu acho que ele tá gostando, viu? Convidou de novo, eu acho que o negócio tá ficando bom, viu? Bom demais. Pastor, prazer ter o senhor aqui de novo. E hoje a gente tá com uma pessoa mais que especial aqui, né? O senhor já conhece ele há muito tempo. Faz as honras então, pastor. Estamos aqui com o nosso amigo, né? Amigo, companheiro, nos conhecemos um breve tempo atrás aí, né? E passamos junto muitas coisas, né, Rei? É verdade. Muito bom. E hoje nós vemos o Rei Rivelto, né, nessa caminhada de treinar pessoas e levar para as pessoas aí uma motivação em cada vez mais crescer nos seus negócios. É muito bom. Quero que você se apresenta para o nosso público e depois nós vamos dando aí o prosseguimento. Bom, muito legal, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando para toda a audiência que está nos acompanhando aí sobre uma grande necessidade, né? Que é vender mais. As empresas hoje, elas não adianta, não tem como crescer se você não vender mais, não é? E aí, né? Pô, a nossa história, a gente tem uma trajetória juntos, né, pastor? O pastor Hélio, uma curiosidade aqui sobre ele nem me conhecia, ele conhecia os meus pais. Naquela época eu estava fora dos caminhos, né? E ele orava por mim, subiu ao monte, apresentava meu nome lá, né? Olha só, e fruto aí, de oração. Quando então. Jesus me resgatou de novo, a gente se juntou, né? Conheci ele. E ali nós éramos até confidentes, né, pastor? Isso, de diferentes situações que a gente passava, sempre muito sábio nos orientando, né? Até que nós montamos nosso grupo de louvor lá, né? Que era uma benção. Falei pro Ricardo aqui, meu assessor, como que era a nossa época lá. Surgiu a banda depois, né? A partir disso. Foi legal. Então, assim, muito bom estar aqui com vocês. E na minha cidade, na cidade onde eu me profissionalizei como jogador, hein? Olha só. Essa muita gente não sabe. Você vai contar essa história aí. Foi jogador também? Fui jogador de muito futebol. bom tá com o Rei aqui, porque esse tempo que a gente passou junto ali era um momento muito difícil para minha vida. O Rei lembra. A gente passava muitas situações financeiras e tinha em mim ali um desejo muito grande. E eu vou falar aqui agora, né? A nossa audiência vai ver aqui. Eu fui vender com ele propaganda no cardápio, né? Vai ser naquela época. Eu lembro dessa época. Eu lembro de uma coisa que eu aprendo até hoje, me arrepio, eu lembro até hoje, porque Deus ele faz as coisas depois se encontrar de uma forma maravilhosa. Eu lembro que nós estávamos num lugar lá, era uma oficina de carro, mas acho que parte elétrica. Certo. E você tentando vender a propaganda lá e quase para fechar, de repente eu vi um fio descascado. num cabo que estava passando no chão, um fio descascado. Eu falei, nossa, que fio descascado, olha que perigo. A mulher tirou a atenção assim, ela não fechou a venda. Aí ele me chamou e falou assim, pastor, quando a gente estava fechando, o cliente não pode perder a atenção. Eu aprendi isso, foco. Sério, eu não lembro disso, acredita? Assim, tô lembrando agora, mas tinha se perdido lá. E aí, eu já tinha isso comigo, foco, né? E aí eu peguei e falei, eu vou me especializar em ter foco. Aquilo abriu meu olho. Quando eu cheguei um momento da minha vida, que não vindo falar de mim, mas de você. Não, mas muito importante eu tava esse momento, ponto aqui. Um momento mais difícil da minha vida, eu aprendi assim, que quando a gente quer chegar no lugar, não podemos desviar o foco. É verdade. E esses dias atrás, um fornecedor meu muito grande, eu falei com ele, esses dias atrás, não, há 3 anos atrás, e até hoje ele manda mensagem, pô, pastor, eu lembro todas as vezes que eu tô indo para um outro negócio, a palavra que o senhor me falou, não podemos desviar o foco. É verdade, faz muito sentido. A minha empresa quase quebrou porque eu desviei o foco, eu lembrei que o senhor falou e eu voltei de novo. Então aquilo fez um divisor de água na minha vida, porque era algo que eu buscava de Deus. Eu me arrepio porque fez muita diferença. Que legal. Legal resgatar essa história, porque eu não lembrava mais disso. Eu sou bom de lembrar muitas coisas. Você foi então vender cardápio comigo na época, né? Nós fomos vender cardápio. Essa foi um pouco da nossa trajetória, né? Assim, só para contextualizar aqui para toda a audiência, eu saí de Cardoso em 2000, eu tinha 15 anos e fui jogar futebol. A única coisa que eu sabia fazer na época, né? E eu fiquei até os meus 20 anos, 18 anos, 19 anos jogando futebol. Então entrei lá na Portuguesa, categoria de base, né? São Paulo, Palmeiras,
E aí chegou uma época que meu empresário quis levar eu para fora. Para levar para fora, eu precisava me profissionalizar. E ele falou assim, ó, eu sei que você não quer e eu não quero, mas eu preciso te enviar para o interior, né? Porque você vai jogar para um time lá e lá você vai se profissionalizar, depois a gente vai te levar para fora, que era para Turquia. Eu falei, tá bom, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. E aí a cidade era Jales. E o time, qual que era o time? O Jalesense. Jalesense, aqui mesmo. E aí nós ficamos alojados aqui na época, né? E aí eu conheci algumas pessoas aqui da cidade, até tava falando com o pastor aqui nos bastidores, as épocas de jogadores, cara, era muita treta, tipo, sabe? Tipo, coisa de jogador mesmo, né? Ficando longe da família, enfim. E naquela época nós tínhamos o orelhão, a gente passava um tempo ali ligando pra família, enfim. E aí, quando eu resolvi parar de jogar futebol, que foi uma péssima decisão na época, eu enfrentei uma dura realidade, que eu fui trabalhar diretamente para a roça, colher laranja, trabalhar com aqueles, como chama? Aquela semente de seringueira, servente, pô, uma pancada de tudo para poder tocar a vida. Aí né? você retornou para sua cidade, ou na região ali? Aí eu voltei para Bálsamo. Quando eu saí, voltei de São Paulo, meus pais já tinham saído de Cardoso e ficado em Bálsamo, que é a cidade que Deus falou, é aqui. Até hoje, Deus fala assim, o seu lugar é aqui, porque eu já tentei sair de Bálsamo diversas vezes. E aí, quando eu não queria mais trabalhar com aquilo, porque imagina só, eu saí do futebol, onde eu só jogava bola, né? Então eu treinava, passava o dia todo na casa do meu empresário, tinha uma vida bacana. E aí você sai desse ambiente e vem para colher laranja, para ganhar 50 centavos por saco de laranja colhido. Então assim, pra você ganhar, imagina pra você ganhar 40 reais por dia. Então, era outra realidade. Falei, cara, não vejo perspectiva aqui. Um amigo, né, o Thiago Santana, né? Hélio Santana, né? Tem um Thiago Santana. Me apresentou, falou, irmão, eu tenho uma oportunidade ali, cara, você topa? Eu falei, cara, tudo menos laranja, né? E aí ele me apresentou o telemarketing. Cara, você vai trabalhar com vendas com telemarketing. Topa? Eu falei, topo. E eu fui lá, conversei com o cara, falei, você começa na segunda. Eu já era outra realidade, eu trabalhava limpinho, só que não tinha nada de conhecimento em vendas. Nada. Não sabia sobre técnicas de vendas, não sabia a importância de ouvir o cliente, né? O que a gente ensina hoje, eu não sabia nada. Não tinha muita vontade. Então é o que o Jurron falava, né? Compensa em números o que te falta habilidade. Então compensava muito em números. Enquanto as pessoas deixavam o escritório às 5, 6 da tarde, eu deixava às 5, 6, mas voltava às 8. Porque à noite eu encontrava o pecuarista em casa. Então, naquela época a gente trabalhava com produtos veterinários. Então eu sempre fui de muita dedicação. E aí trabalhei um tempo para várias empresas, né? Telefônica, onde a gente teve a nossa primeira experiência como líder, né? De uma equipe de vendas. Trabalhei em loja de instrumento musical, uma pancada delas. Aí eu tive a oportunidade de abrir meu próprio negócio quando eu conheci uma empresa de publicidade em cardápios. E lá eu fiz esse trabalho para eles durante um tempo. Depois um amigo meu falou assim, ô Rei, cara, por que você não faz isso para você? Eu tinha me desligado da empresa, falei, cara, o que eu vou fazer agora? Cara, o Renan, lembra do Renan? Lembro. Faz para você. Falei, para mim, nunca tinha pensado em empreender. Ninguém tinha te dado esse norte, né? Exatamente. E aí, assim, ele tinha a visão, mas não tinha a coragem. Eu não tinha a visão, mas tinha coragem. E aí ele falou assim, cara, é simples. É só você fazer isso, isso e isso. Falei, nossa, é verdade. Então era muito óbvio. Para ele, para mim, não. E aí eu comecei a empreender. Eu fui lá, na época, meu nome estava protegido, para não dizer sujo. E aí eu precisei do nome da minha mãe para poder comprar uma moto. Eu fui no Banco do Povo, fiz um empréstimo com 5 mil reais na época, eu comprei uma moto. Bom, 5 mil reais há muitos anos, né? Que não dá para você fazer muita coisa. E aí eu comecei a trabalhar com o meu próprio negócio. Eu comprei um computador e uma moto. E eu não sabia mexer no computador. Inclusive, meus amigos até me zoavam no passado, porque assim, lembro do MSN naquela época? Eu não sabia o que era isso. Eu não era conectado. E aí eu chamava e-mail de e-mail. O que é esse e-mail aqui? E o cara falou para enviar para esse e-mail aqui. Não é e-mail, pô. Você tem que enviar o e-mail, essa proposta pro cara aqui, né? Para ele poder analisar. Então eu não sabia nada disso, né? E aí eu tinha muita vontade de mudar de vida. Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. A grande chance era no futebol. Eu parei com o futebol. Porque assim, na época do futebol, depositavam-se muita expectativa em mim. Porque eu me destacava.
E aí, quando eu parei de jogar futebol, tanto o meu empresário ficou muito mal, meus pais ficaram muito mal, né? E ali, por não ter uma instrução, se eu tivesse um pastor Hélio da época, com certeza eu estaria jogando futebol até hoje. Porque o pastor Hélio tinha uma cabeça completamente diferente dos pastores da época. Os pastores da época tinham uma cabeça muito fechada, sabe? Né? Era muito fortuísta em algumas situações, em algumas questões bíblicas. O pastor Hélio, quando eu encontrei ele, falei assim, cara, totalmente diferente, outra linha, outra forma de pensamento, outra forma de trabalhar, né? Enfim. Mas foi uma decisão, eu não posso culpar essas pessoas, que eu acho que o que eu faço hoje Deus já tinha trilhado esse caminho para mim. Foi uma decisão sua mesmo, propriamente? Não, eu fui influenciado. Tá. Eu fui influenciado por pastores da época que falavam, se você continuar jogando futebol, ou é céu ou é inferno. Entendi. Era bem fortuísta, assim. Então, assim, eles foram radical, hein? Extremista nesse sentido, entende? Deus tinha um propósito também. Tinha um propósito. Inclusive, eu vou contar uma história aqui. Eu nunca contei isso em podcast nenhum. Acho que poucas pessoas sabem disso. Lá em São Paulo, quando eu jogava na Portuguesa, eu me encontrei uma igreja lá. Que eu sempre, assim, né? Hoje não, faz muitos anos que a gente está muito firme na casa do Senhor. Desse caminho ninguém me tira, desse caminho não sai. Mas naquela época não. Era muito volúvel, né? 18 anos, você imagina, né? Pô, você tá na igreja aqui, daqui a pouco você quer ir pra festa, né? Não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E eu me conectei com uma igreja lá. E aí eu comecei a congregar na Assembleia de Deus Maria Rosa, lá em Taboão da Serra. E aí, rapaz, aquela semana ia ter um congresso. E você sabe que congresso é a época mais esperada do ano, principalmente nas assembleias, né? E eu falei, cara, eu vou jejuar a semana toda que eu quero que Deus fale comigo. Porque eu tava triste naquela situação que eu tinha perdido a posição. Eu não era mais o atacante titular, era outro. E eu tava triste, porque quem quer ficar no banco? E eu não tava inconformado com aquilo. Meu rendimento tava caindo. Eu cheguei como uma promessa no time e meu rendimento foi caindo. Eu não tinha psicólogo, não tinha terapeuta como tem hoje, né? Então você tinha que lidar com suas próprias... Era mais uma guerra psicológica. Absurda, né? Absurdo. Então assim, eu não tinha a maturidade e o autoconhecimento que eu tenho hoje, né? Que é fundamental. E ali eu jejuei a semana toda e falei assim, Deus vai falar comigo. E ali começou a palavra, daqui a pouco Deus começou a usar o pregador. Cara, começou a entregar para vários jovens que estavam ali. E aí ele parou. Eu falei, mas e eu, né? Fiquei pensando, né? E eu? Tô aqui ainda, Pô, né? jejuei a semana toda para Deus falar comigo. E ali, durante a palavra, eu não consegui prestar atenção na palavra. A única coisa que ficava dentro de mim era, Deus esqueceu de mim. Eu ficava com aquilo dentro de mim, Deus esqueceu de mim. Quase para finalizar a pregação, o pregador olhou, virou e falou assim para mim, você acha que Deus esqueceu de você, né? Mas Deus não esqueceu de você. E eu fiquei todo alegre. Aí ele falou assim, Deus manda te dizer que ele vai te usar através da sua voz. Na mesma alegria anterior, assim, surgiu uma revolta depois. Eu falei, voz, meu, eu nem canto, eu nem prego. Voz, eu quero ser titular. Meus pés, né? Eu quero ser titular, não quero ouvir isso, entende? E eu fiquei frustrado depois, você não tem noção. Eu fiquei mais frustrado ainda. Nossa. Porque eu falei assim, cara, voz, eu fiquei... Era muito além da tua realidade. Eu não entendia. Não entendeu. Eu não entendi o que ele quis dizer naquele momento. Hoje eu entendo. Porque assim, todo mundo, onde eu chego, fala assim, cara, nossa, você tem uma voz diferente. Uma voz de trovão. E hoje Deus, assim, ele foi generoso comigo, mas ele já tinha um caminho traçado. Hoje o que eu faço, exatamente assim, demorou para eu me encontrar, o que eu faço hoje é aquilo que eu nasci para fazer. Hoje eu tenho convicção disso, né? Hoje você dribla, faz gol, tudo com a voz. Porque eu falo a verdade para você, hoje 90% das pessoas têm dificuldade em conversar. Principalmente na frente do microfone. É verdade. Então você domina em várias partes. Então você é titular nesse time. E assim, né? Assim, tudo começou porque assim, eu sempre tive vontade de fazer as coisas. Então eu não tinha. Assim, eu tenho medo como todo ser humano, mas assim, eu tenho muita vontade de fazer. Né? Então, pô, você tá com medo? Vai com medo. As pessoas elas não entendem que coragem e medo coexistem, né? Então, coragem não é ausência de medo, é você agir, fazer apesar do medo. Então, quando foi surgindo as oportunidades, eu fui agarrando. Porque o futebol eu perdi essa oportunidade, entendeu? E tem até uma fala que eu digo o seguinte, que a oportunidade ela é cabeluda na frente e careca atrás, né? Depois que passa, você não pega mais.
No futebol foi assim. Então eu falei, nunca mais eu perco uma oportunidade. Então todas as oportunidades que eu tive a partir daí, eu não rejeitei nenhuma. Abracei todas. Então, assim, só para contextualizar, o que me trouxe até aqui, depois de 2011, se não me engano, foi quando eu abri meu primeiro CNPJ, com a minha empresa Marque Sua Marca, que aí depois a gente se conheceu, né? É uma marca muito boa, inclusive. E aí em 2015, eu conheci o Grupo Rinodê, onde eu me associei com o Grupo Rinodê, que me transformou na pessoa que eu sou hoje. Posso dizer que, assim, a gente chamava de Mãe Nodê, né? Abriu a porta, né? Porque lá era muita palestra e era muito treinamento. E eu lembro, pastor, que... Na Rinodê você tem que convencer as pessoas. E o senhor você tentando convencer um monte de vezes. Sério? Eu não lembro disso, sério. Não conseguiu, pastor. Não, é que assim, eu tava vivendo uma outra realidade. Tava focado em outra coisa, tava né? focado na igreja e tal, né? Tá certo. Eu tinha a mentalidade, né, do que eu queria, o que Deus tinha pra minha vida, mas a minha mente ali era a igreja ali, só. Aí eu pensava, qualquer coisa que me tirar daqui, igual você, né, naquela época sua, qualquer coisa que me tirar desse foco aqui, eu pensava que eu ia me perder. Mas depois Deus me ensinou qual era a forma certa. Mas assim, eu sempre fui muito pujante, assim, sabe? De vamos fazer. Vamos pra cima então, fazer acontecer. Quando eu encontrei a oportunidade, eu falei assim, cara, isso aqui vai mudar de vida, vai fazer eu mudar de vida. Foi a terceira vez que eu falei assim, eu acho, agora eu fico rico, né? A primeira vez foi no futebol, não foi. A segunda vez foi com a minha empresa, porque o que eu ganhava na empresa antes de trabalhar com Marque Sua Marca era R$650 na época. E eu lembro que eu fiz R$1.500 na primeira semana. Então a primeira sensação que eu ia ficar rico foi, né? Agora empreendendo. A segunda, né? Que a primeira foi no futebol. A terceira foi na Rinodê, porque eu via pessoas ganhando R$100.000. Os meus líderes ganhavam isso. Eu fazia 10% desse volume, o que já era muito na época. Sim, né? sim. Você fazer 10, 12 mil já era muito na época. Então eu falei assim, cara, eu vou bombar nisso aqui. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Eu tava rodando região, porque eu comecei a construir a minha rede. E aí eu construí uma rede com mais de 1.000 vendedores, distribuidores ativos. E aí eu tinha que, a partir do momento que eu comecei a colocar pessoas no meu negócio, eu tinha que agora liderar. E aí, assim, cometi muitos erros, como todo mundo no começo. Sim. Não tinha a instrução que eu tenho hoje. Hoje eu ensino como você liderar, né? Então, mas naquela época era assim, você ia fazendo e aprendendo com os erros, né? E aí, fazendo e consertando no caminho. Isso aí. Até que chegou um momento que passou aquele momento de crescimento, né? Que é as fases do crescimento, né? Primeiro, incógnita. Quem que é Rinodê? O que é isso? Pirâmide? Que parada que é essa? É modinha, incógnita. Daqui a pouco, opa, o negócio tá crescendo, certo? Até que ela chega naquele pico que ela matura. Quando ele começa a fase de maturação. Daqui a pouco ele declina. O declinar é natural, só que quando declina, ele nunca vai cair no ponto de começou. Sim. Então ele declina lá em cima. Sim, até que natural. começa a dar o pico de novo, de acordo com as mudanças de estratégias que o Grupo Rinodê fez. Que foi levar a Rinodê para outros países, como hoje ela está em 11 países. Sim. Eu me desassociei da marca em 2018, e aí, quando começou a cair, eu perdi a motivação de construir a equipe de novo. E muita gente parou mesmo. Então, assim, para construir não é fácil, reconstruir é extremamente difícil. Nem todo mundo está disponível. Né? E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu estava perdido naquele momento, porque imagina você com muito conhecimento que eu adquiri, foram longos anos ali junto com a empresa, com a companhia, aprendendo todo final de semana, que a máxima lá era, você quer ganhar dinheiro, você tem que se desenvolver. Então eu não lia, aprendi a ler, eu não estudava, comecei a estudar, né? Então assim, é uma escola absurda, né? E agressiva, porque ali você aprende na prática. Então só que em 2018, quando o negócio caiu, e aí meu rendimento saiu de 10, 12, 15 mil, veio para R$2.500. Você imagina essa queda brusca no seu faturamento ali. Comprometeu o meu estilo de vida. Eu tive que fazer alguma coisa, só que eu não sabia o que eu fazer. Estava perdido. Então, de repente, até muita gente que está nos assistindo aqui que está perdido, o que essa pessoa faz? Em algum momento, essa pessoa pode estar procurando meios e modos. E eu não tinha um mentor. Não tinha ninguém para me direcionar. Né? Hoje está muito em alta, inclusive, o mentor. Eu sou mentor de muita gente, de muitos empresários.
E aí eu falei o quê? Cara, para não ficar parado, vou entrar em parafuso, eu comecei a fazer Uber. Porque eu pensei, enquanto eu não tomo uma decisão, eu vou continuar fazendo o que eu faço. E aí a Uber me coloca pessoas novas no meu carro todo dia, paga meu combustível e ainda sobra uma querelinha aqui para eu poder manter a vida. E aí eu comecei a conversar com as pessoas. Todo mundo que entrava no meu carro, falou assim, nossa, cara, você tem um papo legal, gostei daquilo que você falou. E eu sempre ia para vendas. Sempre culminava em vendas. E até o momento você não tinha nada ali para oferecer para ela como venda, não assim, tinha. Além do serviço, né, que você estava prestando. E aí surgiu uma oportunidade, um pouco antes, né, eu fui fazer nós criamos a Universidade do Sucesso, também em 2018, um pouco antes de eu tomar essa decisão, e lá eu conheci o Wendel Carvalho. Sim. Não sei se vocês conhecem. Conheço. É um cara que não tinha um hype que tem hoje, as pessoas não conheciam. E aí eu vi o Wendel e falei assim, cara, esse cara vive só disso, pensei comigo. Ele vive só disso, só de treinamento. E eu amo dar treinamento. Eu faço isso com a minha equipe. Inclusive, outros líderes me chamavam para dar treinamento para as outras equipes deles, que não tinha nada a ver com a minha equipe. Eu ia, eu gostava daquilo. E aquilo eu comecei a observar. Cara, se ele vive só disso, eu também posso viver só disso. E aí, nós criamos a universidade, ele levou um conteúdo lá, ele aplicou na gente, ensinou como a gente aplicava nas pessoas e eu comecei a trabalhar com esse conteúdo, né? E eu era cofundador da universidade, então aonde eu ia eu levava a Universidade do Sucesso lá, formava turmas e chegou uma vez que dentro do Uber eu fechava essas pessoas para ir para essas turmas, né? Olha só. E aí nós fizemos a primeira, segunda turma, na terceira turma uma pessoa chegou em mim e falou, um professor, inclusive o Floriano, aqui de Rio Preto, de Votuporanga, falou assim, hey, cara, você não tem nada de vendas, não? Não tem... Legal o que você fala, mas não tem nada sobre vendas. Eu tenho, aí. Eu gosto muito de vendas. Ele falou, mas você tinha que fazer alguma coisa sobre vendas, isso no final do evento. E aí, chegou ali na hora veio na minha cabeça assim, cara, sem um bom rapport, o cara não consegue vender. Sem essa estratégia, o cara não consegue vender. Aí saiu, sem isso, sem vendas. Eu levantei a mão e falei assim, pessoal, rapidinho aqui, tá todo mundo conversando, minha esposa tava do outro lado, rapidinho aqui, todo mundo. Aí todo mundo levantou, olhou assim e falou assim, ó, nós vamos fazer um evento de vendas, tá? Que chama Sem Isso, Sem Vendas. Bom, quem quiser aqui, entre em contato com a gente, ou a gente vai entrar em contato com vocês, pra gente poder fazer. E não tinha data, nada. E saiu naquele momento. E aí surgiu Sem Isso, Sem Vendas, que é o meu ecossistema hoje. Poxa, a minha metodologia que, né, tá crescendo demais, a gente tá aí. Criamos a Universidade Sem Isso, Sem Vendas, lançamos agora no dia 1º. Legal. Então, assim, a partir daí eu fiz o primeiro Sem Isso, Sem Vendas. Aí eu comecei a angariar as pessoas no Uber ainda, né? Minha esposa não entendeu nada, falou, que evento que é isso? Eu falei, depois eu te explico, saiu do nada. Nasceu agora aqui. E aí surgiu aquela marca e eu fiquei, cara, Sem Isso, Sem Vendas, mas será que esse nome é bom? Aí daqui a pouco eu entrei em contato comigo, um amigo chamado Rafael Caetano, pregador, inclusive. Assim, o Rei, você foi ninja nesse nome, hein? Você águia. Ele falou assim, sério, você gostou? Falou, cara, posso te pedir uma autorização? Como assim? Posso colocar o nome do meu ministério Sem Cristo, Sem Vida? Falei, pode, velho. E hoje o ministério dele se chama Sem Cristo, Sem Vida. Ele tem produtos lá com esse nome. Falei, cara, que legal. E aí eu vi que as pessoas gostaram, aquilo me fez ter um olhar diferente para a marca. Fui lá, registrei a marca. E aí, a partir disso, eu comecei a ministrar os meus treinamentos, aí a gente foi descobrindo. Então, assim, a mensagem que eu quero passar aqui para as pessoas que elas estão perdidas, sem saber o que fazer, é a gente se descobre no caminho, estando em movimento. Se eu tivesse parado naquele momento de inflexão que eu estive, né, que, meu negócio caiu, o que eu faço, né, e não foi fácil de verdade ter que dar um passinho para trás, mas eu tive que dar. Eu não queria voltar para trabalhar com propaganda em cardápio, eu tive que voltar a fazer. Então eu fazia Uber, voltei a trabalhar com cardápio, porque na minha cidade eu era a referência, uma das referências da Rinode. Porque eu fiz quase 1.000 milhões com a marca, eu conquistei 3 cruzeiros. Então assim, eu era tido como um dos principais líderes da região. Então se dar um passinho para trás, é muita gestão do ego. Não foi fácil. Então assim... e aí eu só me encontrei fazendo o que eu faço hoje, lógico que Deus estava por trás de tudo isso, mas precisou eu estar em movimento, né? Então assim, a gente se descobre no caminho, eu falo isso para os meus mentorados, assim, olha, a gente vai se descobrir no caminho,
talvez você não vai entender isso agora, mas lá na frente você vai voltar e você vai falar isso aqui pra mim. Eu ouvi uma vez um mentor, né, da mentoria sobre empresa, e ele fala que uma história de um casal que eles encontraram um paraíso que ninguém sabia, né? Mas eles encontraram na hora que o barco deles naufragou. Então soprou a boia e um pedacinho do barco para eles foi nadando, chegou lá e descobriu um lugar onde eles montaram um grande negócio. Olha só. Então eu vejo aí que você passou foi isso aí. Deu uma naufragada e esse naufrágio te levou até o objetivo. Porque nós estávamos conversando aqui nos bastidores a respeito disso aí. Quantas pessoas que ainda não descobriu o seu desígnio? É verdade. Seu propósito, o né? Seu propósito. Não tem certeza. As pessoas hoje são elas são muito levadas sobre muitas coisas, mas não tem um propósito definido. Então começa aí, ainda mais os empresários, começa um negócio. Nós estávamos conversando aqui. Ele até sabe ganhar dinheiro com aquilo, mas ele não é feliz. Por quê? Não é algo que satisfaz a alma dele. Isso é verdade. Não é aquilo que faz parte dele. Quando se encontra, igual você encontrou, sim, de dar treinamento, mentoria sobre venda. Hoje você vende para as pessoas aquilo que elas precisam aprender para vender na sua empresa. De conhecimento. É verdade, né? um conhecimento. Então, talvez aquilo que você procurava na venda, você não encontrou tanto como agora, dando treinamento, sendo mentor. Então, esse é o teu desígnio, esse é o teu propósito. E as pessoas se perdem nisso. Muito, muito, muito mesmo. Você vê, a pessoa começa um negócio, Rei, ela começa um negócio e ela acha assim, nossa, ela já está ali porque ela ouviu na internet alguém que fez. Por isso que o teu projeto é muito bom. Você vai treinar a pessoa não só começar, mas caminhar. Exato. E caminhar de forma certa. Não é caminhar tentando acertar, é caminhar sabendo acertar. Porque tudo envolve venda, em tudo na vida é venda. Eu sempre disse na igreja, para os meus amigos, a melhor profissão que existe na Terra é vendas. É isso aí. É a melhor profissão. Mas todo mundo vende alguma coisa. É isso aí. Você sai de casa, você passa um perfume, você toma banho, você tá vendendo a tua imagem. Esse foi o tema do Né? primeiro vídeo no meu canal. Então, você vende a tua imagem. Entendeu? Mas analisando o que a gente tá conversando aqui, é que as pessoas só têm ali um objetivo, né? Quando elas se movimentam. Se elas estão ali paradas, não encontrei meu propósito, não sei o que eu vou fazer. Mas às vezes ela tá em casa ali, só olhando o celular, não tá parada mesmo. Então, mas você está em movimento, você vai descobrindo, Isso né? Você voltou pro Uber, né? Mas ali as pessoas entravam, elas sabiam que tinha algo diferente em você. E você realmente foi encontrando isso. Isso mesmo. Porque você estava em movimento, você estava ativo, você não estava parado. E tem né? um ponto, né? Assim, junto com o que vocês estão dizendo. É que a história tem muitos detalhes. Eu tô sendo muito generalista aqui, tá? Mas tem um detalhe. Quando meu negócio estava caindo na Rinode, nós nos reunimos, todos os líderes, para estrategiar uma nova forma, novas ações. E aí nós chegamos a trabalhar com um monoproduto, que tinha mais de 600 itens no portfólio. Vamos trabalhar com monoproduto. E a gente Fora da marca. Oi? Com uma outra marca. Não. Dentro da marca Rinode. Tem muito produto. Sim. Então, assim, você se perde no meio de tantas possibilidades. Então, vamos trabalhar com monoproduto? Vamos. E a gente olhou qual produto que tinha um apelo muito mais forte para venda e qual dava mais recorrência, né? Que é o que eu costumo dizer para os empresários. O nome do jogo é recorrência. Ou seja, quantas vezes que as pessoas compram de você ao longo de um mês, ao longo de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A gente chama de LTV, né? Lifetime Value, que é o ciclo de vida, ou seja, o quanto de receita que eu consigo extrair ao longo do tempo de relacionamento com esse potencial cliente. E nós descobrimos que era a linha de bem-estar, que era o shake, chá emagrecedor, café verde. E aí a gente criou o Coach Day. O Coach Day era uma estratégia. E aí a gente se transformou em coach do bem-estar. Entendeu? A gente reunia a turma, fazia um evento, pregava lá nós compramos uma balança de bioimpedância, que ela me dava lá 7 indicadores corporais. Baseado nesses indicadores, eu montava um protocolo. Eu falava assim, você precisa disso, disso, disso. E você tinha os produtos e ali. O protocolo era em cima dos produtos. Era uma estratégia que nós criamos. Legal. E, cara, a gente começou a se movimentar. Muito bom.
Muito a bom. gente começou a se movimentar. Só que eu montava as salas, eu ia pra cima mesmo. Só que não era o que fazia meu coração cantar. Entende? Igual você falou, que tem muitos empresários que sabem ganhar dinheiro, mas não é aquilo. E eu falei, cara, não é isso ainda. Sabe quando você tá fazendo por sobrevivência, mas não por E se propósito, você não por se finalidade de vida? fosse aquele o seu objetivo principal, que teu coração queimasse, você ia se dar muito bem naquilo. Mas não era. Não era. E assim, eu sou muito de vamos fazer tudo que tem que ser feito, certo? Pô, eu treinava, né? Então eu postava, né? Treinando, ó, você tem que levar uma vida saudável, e as pessoas tinham resultado. Mas não era aquilo, cara. Não era. Tudo combinava em vendas no final. E faz a gente abalar um pouco, principalmente quando você tá às vezes, numa dificuldade financeira, né? Te faz, às vezes, tirar do seu propósito, Exatamente. né? Foi o que aconteceu. Eu fazia aquilo lá, não era por finalidade de vida. É porque realmente você precisava sobreviver. E aí, assim, E ó, algumas Você dicas. fica na zona de conforto, fala, tá dando sustento pra minha casa, eu vou continuar remando aqui. isso, Vai exatamente. viver a vida inteira remando ali. Só que não é o que... Fazendo aquilo que não é o seu propósito. Exatamente. E assim, as pessoas, né, tanto o designo, o propósito e finalidade de vida são termos diferentes para dizer a mesma coisa. Então, as pessoas que estão perdidas, você que está perdido, está nos acompanhando aqui, você tem que imaginar o seguinte, tá? O que naturalmente, qual que é o seu talento natural? Né? Aquilo que, pô, eu faço, eu sou bom nisso, né? Porque eu costumo dizer que modéstia é falsidade, né? Nascer é bom, não sou bom não. Lógico que é, rapaz. Pô, né? Todos nós somos bons em alguma coisa. Então, a pessoa que é modesta, ela acaba sendo falsa, né? Então, o que você é bom? Pô, pega isso, atrela isso a uma necessidade existente no mercado, né? Você pode tanto pegar um produto que já está existente e conectar com essa necessidade, que vendas é isso. É quando você conecta um desejo, uma necessidade com um produto ou um serviço, né? Por exemplo, hoje, o que eu vendo? Eu tenho lá várias soluções. Eu tenho as minhas imersões, tenho os meus treinamentos, tem a universidade que as pessoas hoje elas podem entrar e ter acesso a todo o conteúdo que nós criamos, enfim, tudo isso. Só que assim, eu vendo direcionamento, tempo e lucro, né? Porque se você for avaliar, eu até criei, eu gosto muito de padrão. Eu gosto de identificar o padrão comportamental de tudo. E aí eu identifiquei um padrão e eu criei um método em cima disso que se chama RCD. Se você for avaliar, todo mundo busca por resposta, clareza e direcionamento. Por que as pessoas vão na igreja? Resposta, clareza e direcionamento. Por que as pessoas procuram um médico? Para obter resposta, clareza e direcionamento. Por que elas procuram um mentor? Para obter os três. Então, pô, eu tô sem clareza, né? Então, você pode até antes de dormir, durante 21 dias consecutivos, fazer a seguinte pergunta, antes de dormir. Qual é a minha finalidade de vida? Por que eu nasci? Porque assim, a gente sabe que existem 2 grandes dias na vida de uma pessoa. O primeiro é quando ela nasce, o segundo é quando ela descobre por que ela nasceu. Eu não acredito que a gente veio aqui para pagar boleto só para trabalhar, não. A gente veio aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, que é a melhor definição de sucesso segundo Michelle Obama. Sucesso é a diferença que você faz na vida das pessoas. Por exemplo, você faz a diferença na vida das pessoas. Você faz a diferença na vida das pessoas, é ou não é? Sim. Com aquilo que você faz. Sim. Então, o que eu faço é meio. Entende? Não é fim. Qual que é o fim? O impacto que eu gero. Entendeu? Qual que é o meio? A minha metodologia, o sem isso, sem vendas. Todo o nosso ecossistema de soluções. Entende? Então, quando eu entendo o meu propósito, quando eu entendo o real motivo de eu estar aqui, tudo muda. Porque dinheiro não é agora o principal objetivo, o dinheiro é consequência. O objetivo é o impacto. Vocês já pararam para se perguntar por que os grandes bilionários eles continuam trabalhando? Dinheiro é problema para eles? Não. Não é? Então, assim, na minha visão, uma palavra define isso. 2, legado e impacto. O impacto que ele quer gerar para o maior número de pessoas e o legado que ele quer deixar, né? Então, você que está perdido aí, você precisa continuar em movimento, de preferência falar com Deus, porque uma palavra que me fez voltar para Jesus, eu estava ouvindo, assim, sabe? Minha esposa estava ouvindo o Thiago Brunet, e ele falou assim, por que você que aí está tentando trilhar o caminho sozinho, mas você está esquecendo daquele que conhece o seu futuro? Aquilo mudou uma chave dentro de mim, sabia?
Então, assim, consulte aquilo que conhece o seu futuro. E aí uma grande pergunta, porque a gente não está afim, muitas vezes, de se abster daquilo que nós queremos para viver aquilo que Deus quer. Que uma coisa é aquilo que eu quero, outra coisa é aquilo que Deus quer. E o que Deus quer para nossa vida é infinitamente mais melhor. É ou não é? Então eu posso perguntar para ele, Deus, qual que é a sua finalidade de vida para mim? Sim. Porque se eu viver os propósitos que Deus tem para mim, é sempre muito melhor. Porque Ele conhece as minhas potencialidades. Ele conhece aquilo que tem de bom e de melhor em mim. E eu vejo aí, na sua questão de ser um mentor, alguém que direciona. Eu vejo assim, nós nascemos, principalmente quem é empresário. Eu falei esse dia atrás com um rapaz, ele falou assim, mas será? Eu falei, nós viemos para resolver problemas. Porque ele perguntou para mim, você é o dono? Aí eu falei, não, eu sou o resolvedor de problema. Ele falou, por que resolvedor de problema? Eu falei, porque a pessoa entra para dentro da loja procurando uma roupa bonita e barata. Eu já resolvi o problema. Pronto, exatamente. Você vai até um empresário que precisa de um direcionamento, como é que ele faz para melhorar a venda, a sua equipe ser mais engajada, a sua equipe ter foco, produzir mais? O rei vai lá dar a mentoria, dar a palestra, o pessoal vai se encaixar nessa visão. E o legal de tudo isso é o seguinte, né? Quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, ele começa a direcionar as pessoas. Quantas vezes eu termino as minhas palestras, as pessoas vêm e falam assim, olha, eu orei por isso. Eu orei para que Deus me desse um direcionamento e eu encontrei isso aqui hoje. Então, quando eu subo no palco, antes de subir, eu faço uma oração. Eu falo, Senhor, eu sou apenas um canal aqui, sou uma ferramenta. Sou instrumento. Deus está te usando para ajudar as pessoas. Me conduz. O meu mérito consiste em não ter parado e em continuar estudando. Todo o restante é de Deus, entendeu? De estar ali, fazer tudo aquilo. Pô, mas aquilo que você falou, cara, cadê? Tem coisas que, às vezes, eu tô em cima do palco, palestrando, ministrando, tem coisas que Deus me dá na hora. Ideias, assim como insights, nome, né? possibilidades. Assim Exato, como assim como o nome. São inspirações Foi algo, assim que vem. Algo divino mesmo. Né? Porque quando você falou a respeito de para que nós nascemos, eu tô aqui nessa vida, eu prego sobre isso daqui. Eu tô aqui nessa vida para quê? Só para comer, beber, dormir? Não, jamais. Eu tô aqui por um objetivo. Deus me colocou aqui por um objetivo. Ele tem um objetivo, ele tem uma missão na minha vida. Missão, visão, né? A gente tem missão, visão e objetivo. Você sabe o que Deus quer para tua vida, você leva. Quando você faz isso aí, lógico que ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar o recurso, ele vai te dar tudo. Tudo isso. Porque você colocou, tá fazendo aquilo para a qual ele te fez nascer nessa terra. E assim, ó, uma coisa que é muito importante a gente falar aqui é tomar cuidado para não se envaidecer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Entende? Então, assim, se tem uma coisa que eu tenho muito receio é de me envaidecer. Né? Eu sempre fico me policiando, gestão do ego, entende? Porque Deus já falou para mim, ó, eu vou te colocar no meio dos grandes, mas eu sou o centro. Né? Glória a Deus. Então assim, cuidado, porque muita gente caiu, até nos nossos antepassados, né? Se achando. E muitos hoje, Rei, começa uma crescente muito grande. Bom, você deu o exemplo aí, de quando era o método da Rinodê. Não se estabeleceram. Pessoas com talento enorme. Hoje já não é reconhecido. Por quê? Ele deixou a vaidade entrar no coração. Entendeu? Ele deixou e dominou o ego dele a ponto de que as pessoas se afastou de falar, não dá pra... E a própria pressão também que tinha no sistema, né? Sim. De você fazer muito mais, você atingir ali... Isso. Né, os patamares ali, né? Então... Mas olha, eu não fui... eu acredito que eu não fui... A gente não foi mais... Eu escutei do meu líder isso, tá? Meu líder, ele era imperial. Eu era diamante. Moisés Pereira? Quem que é? Não, Thiago Lobianco. Thiago Lobianco. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar. Thiago Lobianco, eu vi isso dele. Foi muito bacana, porque o Thiago, quando eu cheguei na Rino dele, ele era muito, muito além. Entendeu? Tava muito à frente do meu conhecimento. E aí, conforme você vai estando no mesmo ambiente, você vai se igualando. Você vai natural, potencializando aquilo que você tem, né? Me diga com quem você anda, que eu direi quem você é. E ele falou assim, Rei, você só não foi imperial porque você não entrou na minha época. Se você tivesse entrado na minha época, você teria sido imperial. Porque o imperial não é um título. O imperial é um estado de espírito, é atitude. E eu ia pra cima, entende? Eu ia pra cima mesmo. Só que uma vez,
E só que naquela época, eu saí da igreja. Porque eu falei, cara, agora é hora de eu ganhar dinheiro. Sim. Eu tô na igreja desde quando eu nasci. Acabou. Eu conheci, quando eu me vi, eu tava vendo o irmão pregar na minha frente, É né? a época que eu fui embora de bala. Foi, Acabou desviando um pouco do. E aí, do foco. minha esposa fez Quem uma pegava oração. no pé não tava mais lá. E aí, minha esposa fez uma oração que ela falou pra mim outro dia. Ela falou assim, amor, você parou pra perceber que todas aquelas pessoas que começaram a ganhar muito dinheiro, não que dinheiro seja um problema, muito importante eu ressaltar isso aqui, tá? O dinheiro não é bom, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é uma ferramenta. Se ela for usada corretamente, ela é uma ferramenta espiritual, inclusive. Então, porque tem pessoas que falam assim, mas é o dinheiro. Não, não é o dinheiro. O dinheiro potencializa quem você já é. Sim. Ela não é. Mas assim, muitas daquelas pessoas, quando elas começaram a crescer, eles abandonavam a esposa, né? Sim. Como diz o pastor Cláudio, pegava o modelo mais novo, né? Abandonava a esposa. E a minha esposa fez uma oração, porque eu estava sempre nos palcos ali. E ela falou assim, Senhor, se for para a gente ganhar dinheiro e perder a minha família, que não aconteça. E outro dia Deus falou com ela, eu ouvi a tua oração. Olha só. Então assim, ali foi um meio para eu me tornar quem eu sou hoje. Sim. Porque me trouxe muita informação, muita bagagem, entendeu? Então assim, hoje a gente canalizou tudo isso e tá dando certo porque eu tô na presença de Deus. Sim. Senão Canalizou ele ia da travar. forma correta, né? Ele ia travar, porque assim, eu ouvi da Camila outro dia, ela falou assim, quando você se perde e Deus, e você vai, e Deus não faz questão de ti, já era. Agora, quando você tá lá, longe, distante, e Deus tá colocando um tropeço, tá, pra você voltar, porque Ele ainda acredita em você, Sim. Ele ainda quer você. Porque tem pessoas que não adianta, o coração dele tá distante, talvez não volta mais. Isso são escolhas, né? Mas comigo não foi assim, não. Deus sempre colocava empecilhos, porque Ele tinha algo na minha vida e eu não conseguia enxergar, que é o nosso ponto cego. Até faço a seguinte analogia, né? A gente tá vindo pra cá, né, Ricardo? E primeiro foi uma Scania que quase bateu na gente. Eu vivo isso todo dia. Pai do céu. Outro, a gente entrando aqui, quase outro acidente. E aí, se você pega uma Scania, né? Uma Scania comparado com um carro popular, quem tem mais potencial concorda que é a Scania? Sim. Concorda que é o caminhão? Agora, qual dos dois o ponto cego é maior? Da Scania ou do carro? Da Scania, certo? Sim. E o aprendizado que eu trago aqui é o seguinte, não importa o seu potencial. Quanto maior o seu potencial, maior o seu ponto cego. Tem verdade. a mensagem, é forte. Não é? Então, assim, eu tinha um ponto cego muito grande. E aí a minha esposa, a Juscelie, né? Um beijão pra ela que tá nos acompanhando aqui, em algum momento ela vai ver isso. Ela foi um grande balizador pra mim. Nós vamos trazer ela aqui também. Baita de uma terapeuta, viu? Trazer ela aqui também. E aí ela, assim... A Juscelie é um caso, inclusive, que ela estava perdida durante muito tempo sem saber o que fazer. Ela é uma pessoa que você pode trazer aqui para esse fim, que vai conseguir hoje ajudar muita gente também, que ela se encontrou na terapia ajudando muita gente. E era um talento natural que ela tinha lá atrás, mas enfim. E aí ela me ajudou muito nessa questão, não só na oração, mas me mostrando também, ó, tá errado, né? Me apontava os meus erros, me apontava os meus defeitos, aquilo que eu podia fazer, aquilo que eu não podia fazer. Então, você ter pessoas do teu lado para poder mostrar o seu ponto cego, né, é fundamental. Maravilhoso. Porque, assim, você não sabe de tudo. É prepotência achar que autossuficiência não existe. A gente sempre precisa do outro. E aquela máxima, né? O que sobra em você, falta em alguém. Sim. O que sobra em mim, falta em alguém. Eu tô indo para Angola agora, amanhã. Vou fazer um tour lá 15 dias. E eu vou fazer um trabalho lá com os empresários, os líderes africanos. E assim, a gente tem uma expertise hoje em processo de vendas. Onde eu chego na empresa, eu consigo rapidamente identificar onde estão as gaps, onde estão os problemas. Deus usou a nossa pastora para falar o seguinte, ó, eu estou te dando um novo método. E eu criei um novo método. E esse método é uma matriz que eu vou lançar. Falta metade do livro para escrever, eu já escrevi a metade. E eu vou lançar essa matriz. É uma matriz onde eu chego, eu consigo, através de 4 abordagens, uma matriz investigativa, entender por que a sua empresa não está vendendo. E aí eu faço esse levantamento, começo a tratar. Mas isso aí com o empresário ou na empresa? Com os dois. Com os dois. Tanto com o empresário que a gente faz a mentoria, quanto quando eu vou na empresa. Por exemplo, eu estava em Ribeirão Preto essa semana, fiquei quarta e quinta, né? Dia 1º agora foi feriado, dia do trabalho, nós estávamos trabalhando imerso.
Levantei 15 pontos de melhorias. E é aquela máxima, se você está envolvido no seu negócio, você está envolvido emocionalmente. Quando você está envolvido emocionalmente, você não consegue enxergar obviedades. Eu posso falar isso com os meus Também, 20 anos autoridade, de né? autoridade. Uma Meus 20 realidade. anos, 85% daquilo que impede as empresas de crescer são obviedades. Aquilo que precisa ser feito não é feito. Em geral, nós seres humanos, a gente se concentra naquilo que é complexo e se esquece do óbvio. Você tá dentro do problema, Arroz você não tá conseguindo focar, entender e achar uma solução, né? Exatamente. Às vezes alguém vem de fora, realmente, né? É, a nossa mãe, lembra a nossa mãe? É. Puxando a orelha, ó, você não pode fazer aquilo lá. Mas o que eu fiz? Você fez errado, puxa a sua orelha, não é? Aí eu até falo, né? No passado, você tinha seu pai, você tinha a tua mãe, que te cobravam pra você estudar, tem que tirar boas notas, não é? Sim. Hoje, quem que te cobra? Ninguém. Se você não desenvolve essa busca pessoal... Muito mais Sim. quando você é o criador do método, da tua empresa, você é o fundador do teu... Quem vai te cobrar? É isso aí. A responsabilidade é muito quem tá maior. acima de você? Exatamente. Então, assim, você tem que ter muito claro aonde você quer chegar. Sim. E eu entendo, porque assim, ó, as pessoas elas não sabem distinguir meta de propósito, ou propósito de meta. Propósito é atemporal, é a minha finalidade de vida, por que que eu nasci? Enquanto eu viver, então o propósito não se restringe a um relacionamento, propósito não tá ligado a um negócio, a uma condição. Propósito é o porquê você veio aqui, com o talento natural que Deus te deu. Sim. Entendeu? Qual que é o seu propósito? Então, dependendo do que acontecer, eu deixei de fazer isso. Não era propósito. Propósito é o que você vai fazer enquanto você viver. Meta é diferente. Por exemplo, você está com quantas lojas, pastor? Com 10 dólares. 10 lojas. Meta é o seguinte, até, sei lá, final de 2026, eu quero ter mais 10 lojas, quero dobrar. Isso é meta. Entendeu? Sim. E meta tem começo, meio e fim. Meta tem um ponto B. Propósito é mais ou menos o seguinte, ó, imagina uma montanha infinita. Você está subindo uma montanha infinita. Dentro desse propósito tem as metas. A meta, de repente, ó, aquele pico lá é minha meta. Eu vou chegar lá em 6 meses. Eu estou continuando subindo. Ó, cheguei, legal. Porque se você for avaliar, não é sobre chegar. Não é. É sobre a trajetória e quem você se transformou nesse caminho. Sim. Quando eu olho para trás e eu enxergo quem era o rei de antigamente, né, aquele cara que não sabia conversar direito, que era inflexível, entende? Não tinha clareza do seu propósito. Aquele cara, sabe? Eu era a média da educação que me deram. Uhum. Então, naquela época, a educação era assim. Então, eu vivia aquele mundo, entendeu? Então, eu passei a ter autoconhecimento. E é o que eu ensino, autoconhecimento. Com conhecimento é a combinação perfeita. Porque quando você se conhece, você entende as suas potencialidades e também você entende onde você precisa melhorar. As suas virtudes e aquilo que você precisa melhorar. E eu precisei melhorar muita coisa para chegar onde eu tô. Entendeu? Precisei melhorar e até hoje eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar o meu vocabulário. Hoje a gente tem um programa de televisão. Eu não posso falar errado. Às vezes, mesmo assim, eu falo, em alguns momentos escapa. Aquilo ali, eu vou lá, anoto, essa palavra tá errada, essa concordância. Porque lá atrás, eu comecei a fazer o que eu faço, porque eu escutei de um livro o seguinte, falou assim, ó, eu me coloco a ensinar porque eu me proponho a ensinar porque isso me faz estar em alta performance. E eu peguei aquilo pra mim. Nossa, legal. Eu falei assim, ó, tenha bons slides e faça isso. E eu comecei a criar os slides, comecei a dar treinamento. Por quê? Porque todas as vezes que eu ia treinar, eu tinha que estudar. Quando eu estudava, eu aprendia. Todas as vezes que eu tô ensinando, né? 70% fica comigo, 30% apenas vai pro outro. Porque eu tenho que estudar para ensinar. Então, ensinar é a arte de aprender. E você falando aí sobre melhorar cada dia, quando eu muitas vezes eu não gosto de ver meus vídeos. Porque se eu vejo, eu fico olhando os defeitos meus. Nossa, às vezes ele fala, vou corrigir aquilo ali, ó, tem que fazer aquilo. O Israel tá dando uma ajuda muito grande, porque não tá fácil, não. Mas é isso aí. Quando a gente aprende, quando a gente ensina, muito mais a gente aprende do que ensina. Realmente como passa, você né? falou. Então você tem que se preparar para ensinar, entendeu? Uhum. E aí você viu que você tem a possibilidade de crescer mais. Na próxima vez, você vai se preparar melhor
vem na mente algo assim, que na hora, igual você falou, a inspiração daquilo na hora, nossa, olha aqui, eu falei sobre isso aqui, escapou isso aqui, mas não escapou, foi Deus que colocou na tua boca um novo projeto, dentro de um Deus te dá outro. Eu quero fazer essa pergunta, quais são os novos projetos? Os novos projetos, vamos lá. Olha, assim, eu vou falar do projeto que eu acabei de lançar, que é a Universidade Sem Isso Sem Vendas. Por que eu lancei a Universidade Sem Isso Sem Vendas, tá? A Universidade Sem Isso Sem Vendas nasceu da necessidade de impactar mais pessoas. Porque, por exemplo, hoje nem todo mundo tem aí 50 mil, 60 mil reais para contratar a nossa mentoria. Num processo aí de 3 meses, 2, 3 meses, que é o que a gente cobra. E aí eu pensei, falei, cara, eu preciso impactar mais pessoas. E outra, estava centralizado em mim. A hora que eu estava dando um atendimento para o empresário, eu não conseguia atender outro naquele momento. E aí é importante a gente entender o seguinte, todas as vezes que a gente for pensar em negócios, em futuros projetos, eu preciso analisar uma matriz de mercado que eu criei através de 4 pontos. Primeiro, imaginar que a pessoa quer abrir um negócio. Eu preciso analisar a margem de lucro que o mercado pratica e o quanto eu quero praticar no meu negócio. Quando eu penso em margem de lucro, eu tenho que pensar no fator precificação. E quando eu penso em precificação, são 3 critérios. O quanto eu quero de lucro, o quanto o meu concorrente está praticando e o quanto o mercado está disposto a pagar. Quantas as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Sim. Então eu vou precificar baseado nisso. E aí, diante disso, eu preciso analisar a margem de lucro. Cara, a margem de lucro é boa, legal. Segundo passo, tem recorrência? Cara, meu produto tem recorrência. Por exemplo, seu produto tem recorrência, certo? Talvez não é uma recorrência alta, mas é uma recorrência média. Né? Recorrência alta, posto de combustível, supermercado, que você está lá todo dia, padaria, não é? Recorrência alta, todo dia você está ali. Beleza, entendi recorrência. Terceiro aspecto, tendência. Aquilo que você faz é uma tendência? Né? E por último, é escalável? Então, margem de lucro, recorrência, tendência e se é escalável, é uma matriz que eu ensino hoje como você analisar o seu mercado. Sim. E aí, quando eu comecei a analisar margem de lucro, eu tenho uma boa margem de lucro. Recorrência, eu comecei a criar novas soluções para que essa pessoa, uma esteira de produtos, significa o seguinte, essa pessoa entrou aqui, vamos lá imaginar que ela tem lá o fechamento brutal, que é um curso que ela vai pagar de 497 por apenas 147. Minha equipe me convenceu a vender barato. E aí eu vendo isso online. Se você está me assistindo aí, acessa aí www.fechamentoBrutal.com.br. Você vai se deparar com um curso incrível. Eu vou te ensinar como você quebra todas as principais objeções. Tá caro, vou pensar, funciona, entende? Todas as principais objeções. Tá lá. E aí eu tenho esse produto. A pessoa assiste e fala assim, nossa, cara, que legal. Se por R$147 eu conseguir aprender tudo isso, é muito barato. O que eu tenho mais? Aí ele vai conhecer outros, aí ele vai vir para o MEC. O que é o MEC? A Mentoria Estratégica Comercial, que está dentro de onde? Da universidade. E a universidade hoje, ao invés de cobrar os R$10 mil que a gente cobraria para 3, 4 encontros, ela sai de 1.997 para apenas 1.197 o ano todo. Essa condição, tá? Não sei até quando vai ficar. Então, se você está assistindo aí, aproveite. E lá ele vai aprender tudo sobre processo de vendas. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Hoje, muita gente gostaria de anunciar a empresa deles no Facebook e no Instagram. Por que eles não fazem? Porque, primeiro, não sabem, né? Não sabem. Segundo, quando eles descobrem como funciona, eles sabem que ele tem que pagar um gestor. Imaginar que o gestor cobre R$1.500. Só que, além de pagar o serviço de gestor de tráfego, ele tem que pagar a verba. Né? Imaginar que ele coloca o equivalente, 1.500 para o gestor, 1.500 para a verba, né? Para impulsionar. O que o gestor faz? Ele vai pegar a verba, vai criar mecanismo para colocar o seu produto lá nas redes, certo? E atrair essas pessoas. Hoje, eu entendi uma necessidade. Falei, tem muita gente que quer fazer, mas tem gente que não consegue pagar, mas ele quer fazer, ele quer aprender. Então nós temos lá o tráfego pago que funciona, que é com o meu head de marketing, Caio Igreja. Ele tem igreja no nome, tá? É Caio Igreja mesmo. Já foi missionário, tem uma história incrível também. Esse cara já foi responsável por faturar mais de 4 milhões em infoprodutos para os seus clientes. Ele quem reformulou todo o meu ecossistema digital. E ele tá ensinando isso lá, o passo a passo, cara. Bom. O passo a passo. Então, assim, tá muito barato o cara hoje ter acesso à universidade. Mas eu fiz isso para se tornar acessível
e recorrente. Sim, com Entende? certeza. Então, E assim, tá dentro da tua esteira de produtos. Tá ali, dentro da né? minha esteira de produto. Então o MEC, eu estou ensinando como esse cara contrata. Porque quando você pensa em contratação, eu tenho que analisar o seguinte: todo problema tem dois extremos. Primeiro extremo, dificuldade de encontrar mão de obra, certo? Segundo extremo, incapacidade ou falta de habilidade, competência do dono de saber como contratar. Não posso tratar só de um extremo. Sim. Se você for analisar, todo empresário hoje fala assim, mas não tem mão de obra. Aí eu pergunto, tá, você sabe contratar? Ele engasga, ele não sabe. Então, eu contrato hoje para uma cidade de 10 mil habitantes. Formei um time de vendas para uma empresa com 10 mil habitantes. Entende? Então, será que é só falta de mão de obra? Eu concordo também. Sim. Mas e o outro lado? Será que essa pessoa tem competência? Estou ensinando isso lá. Segundo, como liderar esse time. Agora eu contratei, eu tenho que liderar esse time. E também algo importante é encontrar os tesouros que também, assim como você falou, eu não tinha conhecimento nenhum em falar com as pessoas, em passar esse conhecimento sobre vendas, Sim, Verdade. mas alguém encontrou esse ouro, verdade. entendeu? E ter esse feeling, né? Sim. De encontrar. Às vezes a pessoa realmente não tem o conhecimento, mas ela tem a disposição de aprender, Exato. né? E assim, hoje eu olho para o vendedor, porque eu sou analista comportamental. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu sei qual que é o comportamento dela. 5 minutos de conversa, eu Isso é muito determino. Uhum. Assim, cara, eu sei mais dele do que ele mesmo. Às vezes até assustador. A pessoa fala assim, como é que você sabe disso? Tá te revelando? Metodologia que está, inclusive, na universidade, especialmente no MEC, que é a Mentoria Sim. Estratégica Comercial. Quem lidera, isso é importante. É. Você olhar E para aquela máxima, tá? e você já percebeu. Aquela máxima, não há nada mais desigual do que tratar de forma igual pessoas tão diferentes. E o líder hoje, quando ele não é situacional, ou seja, o que é situacional? Eu preciso entender o contexto para entender a situação. Ele vai tratar todo mundo igual, e é esse o primeiro erro. E o líder, para mim, é aquele que se adapta melhor às diferentes personalidades que ele tem em mãos. Você tem uma personalidade diferente da sua. Imagina se eu quero trazer para você o que eu trago para ele. Tá errado. Diferente. Tá errado. Deus trata a gente de forma Sim, diferente verdade. porque nós temos as nossas individualidades e as diferentes personalidades. Então tá lá isso também. E aí eu tenho tecnologia para prospectar. Você sabia que eu posso entrar no teu perfil que é aberto, e através de um clique eu consigo extrair todos os seus seguidores? Isso dentro da LGPD, Lei Geral de Uhum. Proteção de Dados. Sim. Em um clique eu disparo a minha mensagem para 1000 pessoas. Simultaneamente, eu posso agendar, inclusive, esses disparos, mesmo não estando presente na minha operação, tem tecnologia lá. Inclusive, nós subimos ontem essa tecnologia e você vai aprender isso lá. Então, assim, Muito legal. tá bom muito em isso. conta, de verdade. O cara fala assim, e com uma garantia, tá? Se ele não tiver resultado aplicando tudo que eu ensino, eu devolvo o dinheiro dele sem questionamento. É simples. É só você entrar no meu Google aí agora. Vai lá, sem isso, sem vendas, no meu Google. Você vai entender por que nós temos nota máxima em mais de 150 comentários. Então, esse é o projeto atual. Por quê? Eu tornei barato, tornei acessível. Exatamente para impactar mais pessoas. Sim. Entende? E eu sei que isso vai se tornar cíclico. Sim. O que é ciclo? Ciclo tem começo, meio e fim. O que é cíclico? Não tem fim. Daqui a um ano ele vai renovar comigo. Uhum. Por quê? Além de ter a plataforma, nós temos um grupo exclusivo com os mentorados. Então esse cara tira dúvida. Esse cara não está sozinho. É ombro a ombro, é mão na massa, eu com ele. Todas as semanas a gente entra, em 1 hora eu dou mais ensinamentos e tiro as dúvidas. A gente chama isso de hot seat, onde eu fico ali só respondendo as dúvidas que essas pessoas têm. Então ele está acompanhado e por muito pouco. Ele não tem 50, 60, 100 mil reais para pagar Sim. uma mentoria individual. Tem quem tem. Se você tem, só me chamar. Eu Mas- vou para poder te atender, mas Sim. nem todo mundo tem. E dessa forma, assim, a pessoa tem o material em mãos ali todo dia. Ela quer rever, ela quer. Isso Vai ter o material em mãos, ela, né? Não é você vir aqui me dar um treinamento para ir embora e depois vou tentando te ligar, você não me Exato, atende, é verdade? exato, Você exato. tá com a tecnologia ali, ele vai Pode revisitar para chegou à rememorar. tarde ou no outro dia de manhã, ele vai lá ver, ele É vai isso mesmo. de novo. Isso é muito importante, muito bom. E assim, ele Isso pode é estudar mesmo. no tempo que ele quiser, na velocidade que ele quiser, e é o que a gente ensina, educação continuada. Sabe qual que é um dos grandes erros que nós temos hoje, culturalmente, na nossa educação? É que a escola ensina começo, meio e fim. Tá errado. Concorda? Eu concordo muito. Tá errado. Ó. Você tem que fazer o quê? Estuda, faz o vestibular, faz a faculdade depois. Vai atuar. Tá, mas e as atualizações?
O volume de informação no passado dobrava a cada 50 anos. Depois foi diminuindo a cada 5 anos, depois a cada 12 meses. Hoje, o volume de informação, olha lá, se não dobra a cada dia. Sim. Principalmente com as IA e as tecnologias, Sim. entendeu? Que favoreceu muito a produtividade, mas hoje as pessoas estão vivendo um overload. Inclusive, pegando um gancho sobre o que você estava falando, o empresário hoje ele escuta muita coisa. É tão importante quanto você escutar as pessoas, é você escutar as pessoas certas. Às vezes você escuta muita balela aí na internet, muita balela no Instagram. E é o que eu ensino, cara, você tem que seguir um mentor no mínimo 1 ano. Você gostou daquele mentor? Gostei. Segue ele 1 ano. Não precisa ser eu. Segue alguém, 1 ano. Aplica tudo o que aquele cara tá te dizendo, tudo. E aí você vai mensurar o resultado. Analisar. O que eu fiz, que também não é só o mentor. O mentor digamos assim, que é o de pirona. A sua necessidade é a sua dor de cabeça. Se você não toma, não resolve, concorda? Certo. Não vai culpar o farmacêutico que o produto não resolveu, mas você tomou, não tomei, então não resolve. Então você tem que aplicar. É o que eu falo, se você aplicar, vai ter resultado. Um dos grandes cases que nós temos vários, é uma indústria PET, que nós aumentamos o faturamento de 1 milhão para 1.350.000. A minha meta era 1.250.000. Um outro case que nós temos de pessoas comuns, um líder que ele saiu de 50 contratos para 200 contratos no primeiro mês, depois do segundo mês 300 contratos, entende? Tudo aplicando o que nós ensinamos, mas ele é aquele cara pujante, aquele cara que não desiste, aquele cara que sábado domingo tá me ligando, hey, o que eu faço aqui? Eu gosto disso, né? Todo criador gosta de que aquelas pessoas procurem ele, assim como Deus, não é? Com certeza. O que a Bíblia fala? Né? Chegai-vos a mim que eu chegarei a vós. Deus não gosta que a gente chama ele, Deus, o que eu faço aqui? Opa, alguém interessado naquilo que eu tenho para ele. Eu tenho muito mais para dar do que aquilo que está na universidade. Eu não consigo colocar tudo lá. Tem muito insight que você vem depois. Por isso que eu me proponho a fazer esses encontros com essas pessoas, porque vai surgir dúvida. E na dúvida, o que você faz, irmão? A primeira coisa, a dúvida sabota a crença. Que crença? 3 crenças. Será que esse produto funciona? Será que essa universidade funciona? Será que é para mim? Dúvida sabota a crença. Então, na dúvida, esse cara tem lá um grupo, ele tem minha equipe de suporte, ele tem os encontros semanais que a gente ajuda ele lá. Entende? Então, assim, igual Deus não te mostra o caminho, ele vai te falar tudo? Não tem nem como ele falar tudo, cara. É muita coisa, você não vai suportar. É igual quem cria. Por exemplo, eu tenho uma visão macro de onde eu quero chegar. Eu tenho isso anotado. Até 30 de dezembro de 2027, a gente vai estar entre os 5 maiores especialistas de vendas do Brasil. Entende? Então, sim, tá anotado. Isso é visão. Porque geralmente as pessoas que têm visão, elas não têm data. Visão sem data é só ilusão. Missão não tem data, missão é o porquê você está aqui, é o motivo da sua empresa existir. Agora visão você tem que saber. Visão tem os degraus da escada. E aí você tem que ter a data, entendeu? E visualizar isso sempre. Se possível, ter emoção na visualização, porque visualização está provado. Quanto mais você visualiza aquilo, e quando você visualiza algo, existe um fenômeno no nosso cérebro que até hoje a neurociência não conseguiu entender. Quando você visualiza algo, o seu cérebro não sabe se aquilo você só imaginou ou se de fato ocorreu. Então eu posso me apropriar disso. Napoleão Hill, ele já não dizia o sinta como se já o tivesse? Ou seja, quando você coloca emoção nessa visão, a possibilidade de acontecer é muito grande. Porque você colocou emoção, entende? Então assim, e Deus nos deu essa habilidade, Deus nos deu isso. Né, se você for analisar o que nos diferencia dos animais, linguagem, não é? A capacidade de projetar metas, entender o tempo, né, a passagem de tempo, o animal não tem isso, né? Criar metas e projetar o futuro. O animal não sabe fazer isso. Nós sabemos, mas muita gente não projeta o futuro. Esse cara está vivendo aqui agora, tem uma visão muito estreita, muito míope daquele momento atual. Eu estou vivendo agora, mas o que eu estou vivendo, eu já estou projetando lá. Sim. Entendeu? Por exemplo, a universidade estava no meu escopo do meu planejamento estratégico no começo do ano? Não, cara. Mas eu estou em movimento rumo àquilo que eu quero chegar e eu entendi, empresarialmente falando,
eu sou estrategista. Diante da... Eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer, eu vou criar uma universidade. E aí eu vou conseguir escalar. Eu vou colocar o preço lá embaixo, e aí eu gero impacto, e aí eu ganha-ganha. Aí me lembro da história de Malbatan, eu vou falar de Malbatan. Malbatan foi um matemático. E ele conta a história do homem que calculava. Olha que história interessante. Tinha dois homens caminhando, né? Eles estavam caminhando assim de camelo. E aí, de repente, eles se depararam com 3 irmãos. Esses 3 irmãos, eles estavam num oásis, e aí eles estavam em dúvida, porque o pai havia morrido e tinha deixado como herança 35 camelos, que ele queria que fosse dividido da seguinte forma. Ele queria que fosse deixado metade para o mais velho, 1/3 para o do meio e 1/9 para o mais novo. E eles não sabiam como chegar a isso. Se você for avaliar, a metade de 35 é 17,5, né? A 1/3 de 35 é 11,6, né? E 1/9 de 35 é 3,8. Então, o que nós vamos fazer aqui? E, de repente, esse matemático chegou e falou assim, ó, eu tô vendo que vocês estão em dúvida aí, o que está acontecendo? Eles contaram, assim, ó, se eu ajudar vocês e todo mundo ficar feliz, todo mundo sair ganhando, o que vocês acham? Não, é o que a gente está precisando. Você espera só um pouquinho. Foi lá no amigo dele e falou assim, você empresta seu camelo para mim? Assim, empresta, mas para quê? Não, rapidinho, você confia em mim, confio. Chegou e falou assim, ó, vamos fazer então as contas? Agora vocês não têm mais 35 camelos. Agora vocês têm 36 camelos. Se vocês me permitem, vou adicionar isso aqui para a gente poder resolver. Vamos lá então, vamos. Para o mais velho, para você não era metade? Metade. Metade de 36 é 18. Pô, era 17,5 que você ia ganhar. Agora 18, tá feliz? Pô, tô feliz, tô satisfeito. Para você, 1/3 é quanto? Não era 11,6? Pô, agora é 12. Tá satisfeito? Muito. E para você, 1/3 de 36 é 4. Agora é 4. Tá satisfeito? Muito. Faz as contas. 18 com 12 dá 30. Com mais 4 dá 34. Ele devolveu o camelo para um amigo e ficou com um camelo. O que essa história vem representar? O ganha-ganha. Por que eu criei a universidade? O ganha-ganha. Eu consigo impactar pessoas, eu consigo ganhar dinheiro, fazer dinheiro também. Todo mundo ganha. Todo negócio que ele tem um ganha-ganha, ele é sustentável. Entendeu? E assim, o que você vai proporcionar às pessoas, além da confiança, né, de a pessoa também colocar um método em funcionamento, em ação, e ver o resultado, você não ganhou só um satisfeito. Você ganhou um testemunho que vai captar outro que vai ser satisfeito. É o ganhar-ganhar. Eu ensino o seguinte, eu não quero só clientes, eu quero clientes mídia. É o cara que fala de mim para 10, entende? Sim, esse cara satisfeito, ele fala de você para muita gente. É igual Jesus, né? Aí não fala para ninguém, né? Jesus foi o criador do... Não ia falar para ninguém, o camarada, né, ele tava lá cego. Pô, vai olhar para ele e falar, peraí. Né? Jesus tá de brincadeira, né? Mas, ó, sabia que Jesus foi o criador do multinível? Sabia? Dá pra saber, sim. Ué, ele chamou 12. Hoje só somos milhões. E boca a boca, né? Que é a essência do multinível, né? O Rei, hoje, claramente, assim, nem se falou, passei por várias profissões, mas não entendi o meu propósito, né? Hoje, claramente, você sente isso, essa paz de propósito. Hoje eu estou no centro da minha vontade. Nossa fala aqui, ficar junto com o nosso amigo, abençoado. Cara, sim. Assim, tanto é que quando eu tô em treinamento, eu tô em flow. Eu vou falar de estado de flow, que é aquele momento que você não pensa em comer, você não pensa em ir no banheiro, você tá tão naquele momento que nada mais importa. Tudo. Entendeu? Então, assim, eu tô numa palestra, eu faço uma imersão, se precisar, eu faço uma imersão de 5 dias e tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente foi fazer a palestra lá na cabana, né? Que a gente tá até comentando aqui. Cara, foram 2 horas ali. Foi muito rápido. E se você entrar no meu Google, as pessoas elas vão falar isso. Cara, passou muito rápido. Por quê? Porque é leve. Que é gostoso, é didático, entendeu? Não é monólogo. É um diálogo. Então você vai perguntar, eu vou responder. É mão na massa, tô com dificuldade, isso eu abro lá, a gente vai entender.
entendeu? Isso é bom. E é muito bacana porque assim, Interação, né, com as pessoas. é pegar na Deixa. mão mesmo, porque o empresário hoje ele precisa Ele disso. precisa. O empresário ele é solitário, ele é É sozinho. porque o seu método aí também de palestra não é ter uma plateia para te assistir e palestrar. É ter parceiros que se envolvem no conhecimento que você está aplicando. Isso aí. Isso aí, para a oratória, isso é o top da oratória. É você envolver as pessoas com o que você faz, você fala. Você está falando, a pessoa está imaginando, ela está em outro lugar, né? Isso é muito Olha, e as pessoas elas falam algo sobre nós que eu acredito que isso é talento que Deus me deu. Eu falo assim, Rei, é muito claro o que você fala. É muito fácil te entender. E eu acho que isso assim, eu consigo... Porque o que é comunicação? É você se fazer entender, concorda? Sim. Comunicação não é o que Sim. você fala, comunicação é o que as pessoas entendem. Uhum. Então, assim, quando você consegue se fazer compreendido com exatidão, você cumpriu o principal objetivo da comunicação, que é passar de um cérebro para o outro. Passei de um cérebro para o outro e consegui. Porque quando você pensa em passar de um cérebro para o outro, existe uma complexidade aqui, certo? Nós não temos 5 sentidos, ele se resume em 3. Ó, tem pessoas que são mais visuais. Sim. Só falar não resolve. Uhum. Tem pessoas que são mais aditivas. E tem pessoas que são sinestésicas. O que é o sinestésico? É o tato, Eu senti. é o Precisa paladar, exato. Pegar mesmo e... A Eu emoção. sou mais ouvir. Ouvir você, né? Ouvir. E você? Eu acho que eu também sou mais de Sou ouvir. mais de Ouvir. Eu sou muito visual. Se você Visual. falar pra mim, eu já preciso criar precisa elementos ver visuais. e- Se você... Ah, tá, entendi. Se eu tô ouvindo, eu já tô criando. Já na tá minha criando. mente. Tem É. outras pessoas que ela vê, ela Ela precisa, cria. na verdade, de 2, né? Às vezes precisa ver e precisa ouvir, né? igual- É, mas ela... tem um canal preferencial que ele é mais predominante em cada um de nós. Sim. Entendeu? É que nem os temperamentos, né? É, sim, Às vezes a gente tem cada um pouquinho de Um cada um, pouquinho de mas cada. tem um mais que vai, exato. né? Exatamente. Então, assim, a comunicação pra mim é isso. Sim. E aí tem gente que não entende isso. E como eu entendo disso, o que eu faço nas palestras? Eu não contei história? Não facilitou Sim, a compreensão? sim. O que eu tô fazendo? Eu tô inventando? Não, eu tô fazendo o que Jesus já fazia. Isso, as Contava as histórias, parábolas. Lá, né, As de parábolas, é ou não é? Então isso favorece o aprendizado, vira chave na cabeça das pessoas. Você quer ver uma história que eu gosto muito? Do homem que se perdeu na mata, né? Isso serve para mostrar às pessoas o que elas não devem fazer. Esse cara se perdeu aos 18 anos quando ele foi caçar. E ficou perdido 30 anos lá. E aí se deparou, depois de 30 anos, com um jovem que havia também se perdido. E aí ele falou assim, pô, o que você tá fazendo aqui? Perguntou pro homem que tava perdido. Falei, cara, eu vim caçar aqui aos 18 anos, me perdi, não consigo mais sair daqui. Ele falou, sério? Que você tá aqui há tanto tempo? Sério. Aí eu falei assim, cara, então eu vou embora. Por quê? Onde você vai? Eu vou procurar um jeito de sair daqui. Não, mas eu tô aqui há 30 anos. Eu falei, então, pô, você não vai saber me dizer como é que você faz pra sair daqui. E ele foi indo. Aí ele falou assim, escuta, o homem que tava perdido falou, ó, você tem razão. Eu não sei sair daqui, eu tô aqui há 30 anos, mas eu posso te dizer quais são os lugares que você não deve ir. Isso vai te economizar 30 anos? Então, assim, tão importante saber o que eu tenho que fazer é saber o que eu não devo fazer, onde eu não devo errar. E tem muito empresário que tá errando muita coisa que eu olho e falo assim, cara, não era pra estar fazendo isso. E assim, ó, antes de você achar que vai dar certo, procura saber com alguém que tentou já. E Alguém que onde tem ele experiência, errou. né, Às realmente. vezes a pessoa vai tentar em vão, vai. E hoje eu digo para as pessoas o seguinte, a partir de agora, até mesmo você que está me ouvindo aí, você tem três opções. Primeira opção, tentativa e erro. Pode tentar sozinho. Mas aí você tem um recurso finito, que é tempo. Daqui, sei lá, 10 anos você pode chegar à compreensão que eu poderia te falar em 1 hora. Entende? Segundo, você pode, de repente, continuar do jeito que você está aí. Não vou tentar. Tem gente que não, o jeito para mim tá bom. Entende? E o terceiro é se associar a nós. Entender o nosso ecossistema de solução. Porque a minha cabeça é assim, é o tempo todo pensando em solução. É o tempo todo pensando em como gerar valor para os meus alunos, para aquelas pessoas que confiam no meu trabalho. Se vocês tivessem acesso ao meu modo de pensar, vocês iam ver que 95% da minha cabeça é isso. O tempo todo. Entendeu? Pensando. Tanto é que os meus amigos, aquelas pessoas que me reúnem mesmo para tomar
comer alguma coisa. É vendas. A gente fala de negócios e ali é a nossa diversão. Então, assim, quando você tem uma coisa que você gosta e transforma isso em um projeto, cara, você não... São encontradores de soluções, né? Você tá em flow o tempo todo, entendeu? É gostoso, é bacana, entendeu? E aí quando você vê uma pessoa... quando você vê uma pessoa que tá naquela dificuldade, você fala assim, cara, vou te ajudar. E tem pessoas que eu ajudo, eu não cobro. Tem pessoas que eu apadrinho mesmo, que Deus coloca no meu coração. Assim, ó, esse você não vai cobrar. Aí eu pego, trago essa pessoa pro meu ecossistema, dou atenção como se tivesse sido pago. Entendeu? Porque tem pessoas assim. Sim, como eu estava falando aqui, nós temos também o nosso braço social na nossa empresa, que é levar a educação empresarial para empresários cristãos. Isso é uma responsabilidade social que nós temos no nosso projeto. Rei, você pode vir aqui na minha igreja fazer uma palestra de 1 hora, não vou te cobrar 15 mil reais como eu cobro em alguns lugares, eu vou lá. A única coisa que você vai me pagar é o combustível, né? Aquele almoço depois, né? E eu sou fácil de ser tratado. Eu falo pro nosso assessor que a única coisa que eu não como é azeitona com caroço. Qualquer resto, churrasco cara, já pô, pra quem põe laranja. Pra quem põe laranja, pegar a marmita fria ali. Pra quem já bebeu água de rio, quem não sabe, meu pai era pescador. Eu vendia peixe aos 9 anos, né? Por isso que hoje eu sei vender meu peixe, né? Literalmente. Seu Hilton, isso mesmo. Meu pai é goiano, minha mãe é baiana. Cara, eu sou fácil de tratar. Então, se precisar, a gente tá aí. Se tiver agenda, com certeza vai ser um prazer contribuir. Né, que não é só sobre dinheiro, é sobre o impacto que você gera na vida das pessoas. Vamos a resposta aí para os nossos projetos aí, pastor. Projeto. Que legal. Mas nos bastidores, deixa aí. Tá bom? Rei, muito obrigado. Né, Deixa eu só fazer um momento aqui antes. A gente tem um momento que chama Momento Ecoar no nosso EcoCast. Tá. Rei, imagine que esse microfone aí e essa câmera, você vai olhar para ela, tá sendo transmitido para o mundo todo e realmente tá. Tá. Qual mensagem, qual conselho você daria para as pessoas para assistir daqui 10 anos, 20 anos, que realmente possa ecoar para as pessoas que estão nos assistindo ali? A mensagem que você quer que eu passe é uma mensagem pessoal? Algo que está dentro do seu coração, que realmente faz o seu coração pulsar todos os dias. Tá. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é se conectar com Deus, acima de tudo. Como eu disse aqui, é Ele quem conhece o nosso futuro, né? Depois você ter o autoconhecimento. Quem é você? Né? Quando você faz essa pergunta, quem sou eu? Muita gente perdeu identidade. E é aí que o diabo se aproxima. É na perda da identidade. Porque nessa perda de identidade que você às vezes fica paralisado, você é conduzido por pessoas que de repente não tem boas intenções para você. Então esse autoconhecimento ele é fundamental. Quando eu me descobri, eu assim foi completamente diferente dos momentos que eu vivia atrás, cheio de conflitos, até dúvida pessoal, porque eu não tinha a identidade ainda firmada, né? Depois você descobriu por que você nasceu, por que você veio para cá, né? Qual que é a sua finalidade de vida, qual que é o seu propósito, né? Aquele talento natural que você tem, tudo isso é importante. E depois você pega tudo isso e aí você busca impactar o maior número de pessoas, né? Porque sucesso é você conseguir fazer a diferença na vida do maior número de pessoas. E quando você faz a diferença na vida das pessoas, você consegue ter sucesso. E entenda que assim, não é só sobre você. Você que é empresário que está aí me vendo, o seu negócio não é só sobre você. O seu negócio é sobre o teu bairro, é sobre as pessoas que trabalham com você. Você tem uma grande responsabilidade social nas tuas mãos. Eu gosto de dizer que igreja e empresa são as maiores ferramentas de transformação social que existe. Tá? E se você é dono de um negócio, você tem uma baita de uma ferramenta onde você emprega pessoas, você atende uma necessidade, um desejo, e empreender sobre a sua nação. Imagina o seguinte, hoje existem aproximadamente 6 milhões e meio de estabelecimento físico no Brasil. Desse total, 99% são micros e pequenas empresas, né, que correspondem a aproximadamente 49% do PIB do Brasil. Entende? Então, o fato de você ser pequeno não te impede de você fazer diferença. O grande é quem foi pequeno um dia. O grande hoje é quem não desistiu, né? Quem foi pequeno um dia não desistiu. Mas para isso você também precisa buscar por capacitação, por preparação. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, dizia o seguinte: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado.
Quanto tempo você gasta hoje para afiar o machado? Ou você sai fazendo sem repensar, sem estrategiar o seu negócio? Então essa é a mensagem que eu tenho para você, e se você precisar de ajuda, você pode se unir aqui ao nosso ecossistema, que vai ser um prazer poder te direcionar, te dar a resposta e a clareza que você precisa para obter o resultado que você tanto almeja. Muito bom. Depois a gente vai colocar também o QR Code aqui pro pessoal ter acesso direto aí à universidade, né? Verdade. E Rei, a gente quer te agradecer por esse tempo, por tanto conhecimento, né, pastor, que passou aqui pra gente, o pessoal que tá assistindo também, tranquilamente. E que Deus continue abençoando, Amém. você continue transformando outras vidas, que eu acho que esse é o nosso propósito também aqui na Terra, né? Transformar e levar o reino também para outras pessoas, né? E obrigado. Tamo junto. Obrigado a vocês e obrigado a toda a audiência aí. E se quiser também entrar em contato com os nossos canais, o Rei dos Negócios Oficial no Instagram, Sem Isso Sem Vendas no Instagram, ou Fechamento Brutal também no Instagram. No YouTube, Sem Isso Sem Vendas, tá? Você vai ter acesso aí. Tem palestras gratuitas lá. Pô, se você ficar meia hora maratonando os meus vídeos no YouTube, você pode ter certeza que se você aplicar, você vai ter resultado. Vai mudar a mentalidade. Com certeza. Legal. Tá tudo Isso lá. aí. Muito bom, como eu disse para você no telefone, eu não tenho dúvida nenhuma que é sucesso, cada vez mais. Amém, nenhuma. Amém. Como que a gente teve aí um relacionamento muito, muito bom, né? Agora um pouco mais distante, mas a gente estava muito junto ali, caminhando, né? Nas coisas de Deus. E agora muito bom ver, né? Você ir adiante daquilo que Deus colocou na sua vida. Amém. Eu tenho certeza que vai salvar a vida de muitas pessoas, porque a vida de muitas pessoas às vezes está relacionada no que ela faz e as dificuldades que ela tem, né? Então às vezes solucionar o problema de alguém é solucionar o problema de uma família, às vezes uma empresa está quebrando, um empresário que não sabe o que fazer, né? A gente faz de uma forma, vocês fazem de outra forma, e assim vai alcançando as pessoas. Esse é o sentido melhor, mais completo que a gente tem, de alcançar o coração e a vida das pessoas, né? Sim. Essa mensagem sua que você passou vai ecoar muito. Tomara. Com certeza, com certeza. Eu peço para os nossos seguidores seguir o Rei dos negócios aí, que vai crescer cada dia mais, e eu tenho certeza que as nossas orações, quanto que é o principal objetivo de 2027 que vocês colocaram aí? Até 30 de dezembro se tornar uma das maiores referências de vendas do Brasil. Nós vamos orar para isso, Amém. né? Porque assim, a oração ela é conjugada aí, né? Com isso aí. Orar e agir. ação, né? Isso aí. A ação você já está tendo, já. Então... Deus na tua vida, na sua equipe, o seu assessor. Deus abençoe mesmo. Amém. E que possa cada vez mais levar aí conhecimento para as pessoas. E aqui, né, a porta do nosso... O espaço está sempre aberto. Amém. Tá Legal. aqui para você vir falar. Eu voltei lá de Angola. Eu quero fazer um resumo geral. Que legal. Junto. Isso tá é bom. Tá bom. Aberto espaço, com certeza. Né? Eu tenho certeza que quando você estiver lá num dos principais do país, né, nessa parte, esse conhecimento, levar para as pessoas, nós vamos estar juntos também. Com certeza. Porque a humildade sempre fez parte isso é verdade. da sua vida. Um abraço, a sua família. Deus abençoe. Rei. Obrigado por tudo. Abençoe. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Pessoal, obrigado, até a próxima e vamos ecoar. Valeu.